Ô, vamos continuar então nossa aula de hidrografia mundial. Nessa aqui, vamos falar sobre as Américas, sobre a América do Norte, Central e do Sul. Vamos falar sobre os seus rios, suas águas, suas bacias hidrográficas. Lembrando, essa já é a quinta aula do módulo. Perdeu as outras aulas, os conceitos que eu usei aqui? O link está na descrição. Não deixe passar os conceitos para você não se confundir. Agora partiu América do Norte. Vamos começar a América do Norte lembrando uma coisa. A América do Norte só tem três países: Canadá, Estados Unidos e México. Vamos começar falando pelo México, vamos de sul ao norte. E quando a gente fala da hidrografia do México, a gente fala do Rio Grande. O Rio Grande é esse rio lindo, enorme aí, ele é o principal rio do México, mas ele nasce nos Estados Unidos. O que acontece? O Rio Grande, galera, ele é o maior rio do México. Ele é o rio mais caudaloso, com mais água, com mais recurso hídrico. Entretanto, ele nasce lá no estado do Colorado, nos Estados Unidos. E esse rio vai descendo os Estados Unidos, chega na fronteira do México e Texas e cai ali no Golfo do México. Ele acaba sendo uma fronteira natural entre os Estados Unidos, o Texas e o México. Esse rio é muito importante para o México. O México é um país que sofre com falta de água. Mesmo sendo um país com um clima quente tropical, ele falta recurso hídrico dentro dele. Tanto que o Rio Grande é o seu principal rio e ele acaba sendo dividido com os Estados Unidos, principalmente com o texano ali. Ele é um rio forte, ele é um rio poderoso e não somente um rio que é extremamente necessário para o mexicano, ele é um rio que atravessa o deserto de Chihuahua. Chihuahua, sabe? O dogzinho é um deserto. E como vocês sabem, deserto não é sinônimo de lugar quente, é sinônimo de lugar seco, que falta água. Peraí, professor. Tudo bem. Esse deserto, ele é quente também. Então, é um deserto quente, é um deserto porque é seco, e o Rio Grande, ele atravessa o meio desse deserto. E é claro, querendo ou não, ele é um rio de regime nival. Ele nasce lá nas neves das montanhas do Colorado. E no ano todo você não tem neve do mesmo jeito. Mesmo esse rio sendo forte e poderoso, tem épocas que ele tem menos água, pressionando mais ainda a situação na região, deixando esse deserto de Chihuahua mais quente, mais seco. E galera, é chamado por nós e uma nomenclatura norte-americana. Para os mexicanos é Rio Bravo del Norte. O que acontece? Esse rio é extremamente importante para o abastecimento da população mexicana naquele território norte. Possibilita vida naquele semiárido, naquele árido do deserto do Chihuahua. Esse deserto ele é muito visto, muito famoso nesses filmes, novela que mostram a galera tentando migrar ilegalmente para os Estados Unidos, atravessando a região. Então, galera, esse Rio Grande é extremamente importante para o México, para a vida na região, mas ele também é muito importante e utilizado pelos Estados Unidos, pelas indústrias maquiladoras norte-americanas. Os Estados Unidos leva indústrias de montagem industrial para a fronteira com o México. Lembrando, são indústrias que montam os equipamentos eletrônicos ou fabricam as peças de baixa tecnologia, o plástico, a carenagem dos objetos, o que gera poluição, tudo bem? Lembrando, essa indústria maquiladora americana, ela vai para a fronteira com o México para duas coisas: para pegar mão de obra barata mexicana e pelas suas legislações ambientais flexíveis, ou traduzindo, pode poluir. Acaba acontecendo o quê? Que muita essa indústria maquiladora ajuda a indústria americana a lucrar mais, gerar um trabalho precarizado para o mexicano, entretanto, uma poluição muito forte para o Rio Grande. Então, os Estados Unidos acaba ajudando, essa indústria acaba ajudando a poluir muito forte esse rio, que é extremamente importante para o mexicano. A indústria maquiladora é uma barreira, uma tentativa de barreira para a migração mexicana para os Estados Unidos. E acaba tendo um duplo efeito para o México, que é o quê? A poluição desse rio, que é extremamente importante para o mexicano. E como eu falei para vocês, esse Rio Grande também, ele é pano, cenário para essa imigração ilegal. Muita população mexicana, latinos, tentam migrar para os Estados Unidos para ter uma melhor condição de vida e trabalho. E muitos escolhem uma rota pelo deserto do Chihuahua ou atravessando o Rio Grande. Esse rio, então, ele é palco de tentativas de migração, de travessias para o território norte-americano, principalmente para o estado do Texas. E é claro que não foi feito
para ser atravessado. Esse Rio Grande não foi feito para ser atravessado dessa forma. É uma imigração ilegal, uma migração que não deveria acontecer, mas acaba sendo uma das rotas mais críticas e também perigosas para essa migração. Muita gente arrisca a sua vida em busca desse sonho norte-americano. E o Rio Grande não facilita, pois é um rio forte, caudaloso, tem correntes traiçoeiras, pode afogar a população que tenta atravessar, uma profundidade enganosa. Muitos não vivem na região, não conhecem o rio. Muitos tentam atravessar, não sabem nadar, sem protetor colete salva-vidas. Também a presença de cartéis e tráfico humano na região, a criminalidade tentando fazer esse movimento de transporte e de imigração ilegal de pessoas, colocando a vida delas em risco, criminalidade, suborno, chantagem, violência contra esse imigrante. E também um caso atual dos últimos anos foi o quê? O caso de barreiras físicas no Rio Grande. O governador do Texas, Greg Abbott, decidiu colocar no Rio Grande, para inibir essa imigração ilegal, uma barreira física, um tipo de corrente de boias laranjas para inibir, evitar a migração atravessando o Rio Grande. Galera, resultado atroz e vergonhoso para nós como humanos. As boias colocadas por ele, elas tinham um sistema de giro que qualquer pessoa que tentasse se apoiar nela não ia conseguir, fazendo a pessoa se afogar, não ter sustentabilidade. Além disso, as boias eram equipadas com lâminas para machucar a pessoa. Uma pessoa, um migrante, tentando atravessar o rio, vai ser inibido, vai ser incomodado por essa boia, pode levar. Isso é violência, isso é desumano. Tanto que na semana que essas boias foram instaladas, 2 corpos foram encontrados afogados na região. Houve uma disputa judicial e o governador do Texas teve que tirar essas boias de lá. Então, galera, pensa bem, essa é a perspectiva do governador texano. Ele prefere que você afogado latino do que entre no país deles. Vamos falar agora da bacia do Rio Colorado. Outro loot, espólio que o norte-americano roubou do mexicano. O que acontece, galera? O Rio Colorado, ele é um rio muito importante para filmografia, para os jogos, desenhos, filmes sobre os Estados Unidos. Quando a gente vê deserto americano, a gente está falando também sobre o Rio Colorado, que possibilita a vida nele. Então, o Rio Colorado, ele nasce hoje lá nas Montanhas Rochosas e desce sentido sul, e ele vai atravessando desertos até desaguar no Golfo do México. Esse Rio Colorado, ele passa por 3 lugares muito famosos, que é o deserto de Mojave, o deserto de Sonora, e ele não só passa, mas como também é o criador do icônico Grand Canyon que a gente vê no Pica-Pau aí. Esse Rio Colorado passa por regiões semiáridas, passa por regiões áridas. Ele faz um efeito muito parecido com o Rio Nilo, tema da aula passada, link na descrição. Ele é um rio que gera vida, traz possibilidade de vida numa região semiárida, próximos de desertos, próximos de regiões secas. Muitas nações indígenas, ameríndias até hoje, só conseguem sobreviver na região graças ao Rio Colorado, que é um rio grande que traz possibilidade de vida naquele clima hostil e semiárido. O povo navarro mesmo é a maior nação indígena da região que vive até hoje e vive junto do Rio Colorado. Mais de 30 nações, povos ameríndios, vivem próximos à região do Rio Colorado, pois é muito importante para eles. Não somente os ameríndios, a população norte-americana e grandes cidades famosas estão e usam o recurso do Rio Colorado. E além da população, o Grand Canyon, o famoso Grand Canyon, que é um vale fluvial, é um vale esculpido pela água, ele foi feito e é atravessado pelo Rio Colorado. O Grand Canyon, ele é o quê? Um planalto que foi erodido, tomou pancada da água do Rio Colorado durante milhões de anos e cavou-se esse canal. O Grand Canyon ainda está sendo feito. Cada rajada de água do Rio Colorado passando ali vai aumentando e vai cavando mais o Grand Canyon. Mas a gente chegou agora, a humanidade ali falou, nossa, que lugar bonito, que interessante. Tanto que desde os anos 80, o Grand Canyon virou o quê? Um patrimônio mundial pela Unesco. É um destino turístico extremamente popular na região. Quem vai para Vegas acaba indo conhecer o Grand Canyon. Falando em Vegas, no meio do deserto de Nevada, ali próximo ao Rio Colorado, está a cidade de Las Vegas, tudo bem? A cidade da diversão, do cassino e de outras coisas
que a gente não pode falar nesse horário no canal. Las Vegas, a cidade, essa cidade turística tão famosa, está bem no meio do deserto de Mojave. E deserto, vocês lembram, é um lugar seco, um lugar sem água. Muito da água para Las Vegas existir vem do Rio Colorado. É drenado da bacia do Colorado para a região. Então, quem visita o Grand Canyon, quem vê os ameríndios, acaba vendo o quê? Las Vegas e a famosa Área 51. Vocês sabem da história, o ET Bilu tá por lá. Então, a gente já falou do México, já subiu para o Colorado, agora a gente vai sentido leste nos Estados Unidos. A bacia hidrográfica do rio Mississippi, um dos rios mais famosos dos Estados Unidos, o palco das histórias do Mark Twain, do famoso Tom Sawyer, foram tudo na beira desse rio. É um rio polêmico, com uma história enorme, como a dos Estados Unidos. O rio Mississippi, ele é enorme, ele nasce ao norte dos Estados Unidos, nos grandes lagos ali, próximo ao Canadá, e ele desce sentido sul até cair no Golfo do México. Ele se junta com o rio Missouri e o rio Ohio, criando a maior hidrovia do mundo. Ele é um rio calmo, um rio de planície. Historicamente, a gente já vê isso. Lembra aqueles barcos movidos a vapor, que tem aquelas rodelas atrás girando? Era muito famoso ali no rio Mississippi. É a maior hidrovia do mundo. Todos esses rios têm bons caminhos para navegar. O meio, o coração dos Estados Unidos se movimenta pelo rio Mississippi. E ele vai lá e deságua no Golfo do México. Como eu falei para vocês, então, o rio Mississippi, ele atravessa essa planície central norte-americana. Planície plano, o rio também, ele vai tranquilo na maior paz. Um grande potencial de navegação. Muito do que se move dentro dos Estados Unidos, no coração dos Estados Unidos, se move através do Mississippi. E os seus primos ali, Missouri e Ohio. Além de ser muito utilizado para navegação, ele é muito utilizado para agricultura, para navegação. Aquele sul dos Estados Unidos, bem problemático, a gente já vai falar sobre isso, bem latifundiário, tem muita plantação, melancia, algodão, trigo, arroz. Muito é utilizado aqui a água desse rio Mississippi. Muitos dos belts, aqueles cinturões agrícolas norte-americanos, são irrigados com águas do Mississippi ou dos seus afluentes. O rio Mississippi, ele acaba conectando os famosos belts agrícolas dos Estados Unidos. Os belts, aqueles cinturões agrícolas. Como assim? Aquelas faixas que a gente planta milho, aquelas faixas que plantamos trigo, aquela faixa de território que plantamos arroz. Muitas delas acabam sendo interligados pelo rio Mississippi. O rio Mississippi é passando ali naquela planície central norte-americana. Muita dessa produção se escoa para o rio Mississippi. O milho plantado no norte chega no sul, o quê? Em barcaças no rio Mississippi. Então, o rio Mississippi conecta. Ele não só produz água para essas colheitas, mas ele também produz a logística e o transporte de grãos na região, o que gera vários problemas, questões ambientais. Eu tiro muita água do Mississippi, isso é bom para o rio? Existem obras de transposição no Mississippi muito parecidas com a do Rio São Francisco, que a gente pega a água e faz a água subir barranco, atravessar outro lugar para irrigar, umedecer outras regiões. Obras de engenharia, então, são tamanhas no Mississippi, Missouri, Ohio. Tudo isso para essa indústria, para toda essa organização geográfica dessa indústria agropecuária norte-americana que é fortíssima e altamente produtiva. Vocês sabem do passado norte-americano da Guerra da Secessão. O sul norte-americano, ele é bem problemático, latifundiário, extremamente ideologicamente WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Com cunhos eu não vou nem falar, sabe? Aquela galera do Zé Gotinha do mal. O que acontece? E é muito ligado ali ao rio Mississippi. Essa região é uma região latifundiária há muito tempo, muito ligada ao setor rural e tradições, né? Complicadas. Então, nessa região do Mississippi, no estado do Mississippi, no sul dos Estados Unidos, ainda há um problema de racismo muito forte e sistemático. Um filme interessante que fala sobre isso é o filme Mississippi em Chamas, galera. Uma indicação muito forte para se tratar, até porque esse ano tivemos problemas. Nesse ano 2026, tivemos problemas na capital dos Estados Unidos com esse papo, né, desses movimentos. Povo,
Saímos do Mississippi, do caipirão norte-americano, vamos subir para as terras gélidas do Canadá. Vamos falar sobre o rio Mackenzie, a principal bacia hidrográfica do Canadá, a bacia exclusiva do Canadá, um rio que pega só o território canadense. O rio Mackenzie, então, ele cria a sua bacia hidrográfica, que é uma bacia exclusiva do Canadá. Esse rio nasce nos Grandes Lagos, no noroeste canadense, e ele sobe para o Mar Ártico. É uma bacia hidrográfica totalmente canadense. E ela é muito utilizada para movimentação, para transporte na região. É um rio de planície, é bom para transporte, para navegabilidade. Tem alguns probleminhas, como ele ficar congelado algumas épocas do ano. Esse rio Mackenzie, então, ele é extremamente importante para o canadense hoje em dia, para escoar a produção pelo Mar Ártico ali, quando o rio não está congelado. Histórico, é muito ligado às populações ameríndias da região. Tem um significado cultural muito forte. O comércio de peles, o comércio de mercadorias, o transporte dos povos originários, tradicionais da região, como o povo Dini, é muito importante ali. O rio Mackenzie, então, ele tem uma história muito forte, ele é muito preservado pelo povo canadense. Vamos falar sobre o rio São Lourenço. É o rio que fica entre os Estados Unidos e o Canadá. É um rio lindo, de paisagens maravilhosas, conhecido como o Rio das Mil Ilhas. Esse rio São Lourenço é isso. Ele é um rio de planície que nasce nos Grandes Lagos entre o Canadá e os Estados Unidos, e o rio São Lourenço ele flui para o litoral leste entre o Canadá e os Estados Unidos. É um rio que foi muito utilizado pelos dois países. É um rio que é muito utilizado pelos dois países até hoje, para transporte pessoal e também para transporte industrial. Esse rio São Lourenço, e muitas regiões da fronteira, é o que faz a fronteira entre os dois países. Numa margem é o Canadá, na outra margem vai ser os Estados Unidos. É um rio extremamente importante para as duas nações. São regiões carboníferas, tinha muito carvão mineral, tinha também muitas jazidas de ferro. Foi a região onde os Estados Unidos começou a se industrializar. E o Rio ajudou nisso. Foi a região onde o Canadá começou a se industrializar também. E o Rio acabou ajudando nisso. Não adianta eu produzir carro se eu não conseguir vender, comprar matéria-prima, transportar, ter uma logística. O Rio São Lourenço e os Grandes Lagos, então, foram uma ajuda muito forte para a industrialização desses países. Pois o rio serve de transporte para mercadoria matéria-prima e também o rio é usado o quê? Para o rejeito industrial. Tanto que nesse litoral norte-americano é o que chamamos de Manufacturing Belt, onde começou a fábrica norte-americana, onde o Charles Chaplin aparece no filme martelando na fábrica. Hoje é uma região de transporte muito forte. O Rio São Lourenço ainda é muito utilizado para navegação, para comércio internacional, mesmo com essa fábrica Manufacturing Belt se transformando. Ah, professor, como assim essa fábrica está se transformando? Não é nem, galera, que ela está se transformando, ela está indo embora. Esse cinturão da manufatura dos Estados Unidos hoje é chamado de cinturão da ferrugem. Chegou nos anos 80, 90, a fábrica pesada norte-americana perdeu competitividade. A Ford olhou e falou assim: é melhor eu pagar um peão norte-americano para martelar ou pagar 3 peão chinês com o mesmo valor? Eu vou para a China. É melhor eu deixar um norte-americano apertando o parafuso ou pagar esse mesmo salário para 4 filipinos? A fábrica pesada, a fábrica de indústria pesada de pouco valor agregado foi embora do Manufacturing Belt, foi embora da beira do Rio Lourenço. Foi para onde? Foi para o Sudeste Asiático. Esse é um dos fenômenos da globalização. Então, muitas dessas cidades ali do noroeste americano ficaram abandonadas, viraram o cinturão da ferrugem, onde as indústrias foram embora. E muitas dessas cidades dependiam da indústria. Havia cidades nessa região com 50 mil habitantes. E 10 mil desses habitantes trabalhavam numa dessas fábricas. A fábrica foi embora, a cidade entrou em colapso. O fenômeno das cidades de lata americana. E agora desse crescente Rust Belt, o cinturão da ferrugem norte-americano. Uma indústria decadente, uma qualidade de vida decadente. Você vê muito isso no movimento do rock grunge dos anos 90. Uma qualidade de vida caindo, o sonho americano acabando, virou um rock depressivo com jovens de cabelo encebado. Partiu América Central, vamos para o Caribe ali. Na América Central é um continente principalmente insular. Como assim? A maior parte dos países são ilhas.
Um continente predominantemente de ilhas, insular, não dá para ter a criação de grandes bacias hidrográficas. A região que há mais rios, rios grandes que podem criar vertentes, é a região da Nicarágua e Honduras. Tanto que na região só se fala principalmente de dois grandes rios. O rio Paluca, que fica em Honduras, que nasce no Planalto e corre para o Mar do Caribe, e o Rio Grande de Matagalpa, que nasce ali na Nicarágua e faz um caminho muito parecido. Raramente vocês vão ver e vai ser cobrado no vestibular os rios da América Central, mas é isso. E por último, mas não menos importante, as bacias hidrográficas da América do Sul. Na América do Sul temos grandes bacias hidrográficas, mas muitas delas já foram tema de aula, da aula 3 aqui do canal. O link está embaixo na descrição, o card está aqui em cima, pois já falei das bacias hidrográficas brasileiras. E as maiores bacias hidrográficas do nosso continente estão no Brasil ou têm uma grande ligação com o nosso país. Somos os reis da água do nosso próprio continente. E quem cria essa condição é a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, estando bem a oeste do nosso continente, acaba causando a água, quando cai na Cordilheira dos Andes, na vertente oeste, não tem muito espaço para criar uma bacia hidrográfica muito grande. Ou a água cai para a vertente leste, sentido Brasil, ou ela já cai muito próximo ao Oceano Pacífico ali, não criando uma grande bacia hidrográfica. Então, as duas bacias somente que falamos, que não estão ligadas diretamente ao Brasil, até estão, na verdade, é a bacia do Rio Orinoco e a bacia do Rio Platina. Bacia do Rio Orinoco, o principal rio da Venezuela e que também tem uma influência razoável no Brasil e na Colômbia. Lembrando, o Rio Orinoco, ele nasce no Brasil, nasce na Serra de Parima e ele escorre no sentido norte. Ele atravessa principalmente o território da Venezuela e Colômbia, levando muita água para a região. O Rio Orinoco é extremamente importante para a Venezuela. Ele abastece 70% do território venezuelano. É um rio muito importante para aquele país. O Rio Orinoco, ele nasce, então, na floresta amazônica. Tanto que uma parte do Rio Orinoco, ele até se conecta com o Rio Negro, que vai virar o Rio Amazonas. Mas ali no norte da Amazônia, ele se separa e vai para a Venezuela. Vira um rio gigantesco também, que abraça e umedece toda a região da Venezuela. Um rio extremamente importante para as comunidades indígenas e ribeirinhas da região, além para a nossa floresta amazônica, para essa Pan-Amazônia, que não é só brasileira, também é venezuelana. A Venezuela pega partes desse rio de Planalto e vai usar a seu favor. A Venezuela tem a terceira maior usina hidrelétrica do mundo, a usina de Simón Bolívar. Ela foi construída no Rio Orinoco. Ela é a terceira maior do mundo. Só perde para a segunda, Itaipu, nossa, e Três Gargantas, a hidrelétrica chinesa. E essa usina tem esse nome Simón Bolívar em homenagem ao quê? O líder da independência dos países latinos, Simón Bolívar. Como o país tem uma visão política bolivarianista, nada mais justo que nomear a sua maior usina hidrelétrica em homenagem a essa liderança histórica. Povo, essas então foram as bacias hidrográficas das Américas, Norte, Central e Sul. Lembrando que eu não falei das bacias hidrográficas brasileiras. Tema de aula passada, claro que não deu para falar de todos os rios, todos os lugares. Tem aquele lugarzinho, aquele rolezinho que a gente foi turistar uma vez ou outra, que às vezes é muito importante e muito bonito. Comenta esses lugares aí, como a maior cachoeira do mundo que está na Venezuela. Fala desses lugares importantes aí, comenta, que eu trago aqui para a gente falar mais sobre elas.